Boa noite. Está no ar o programa que discute a política de forma clara e pura. Meu nome é Fábio Maurício e eu sou o cara mais feliz do mundo por estar aqui e fazendo o que gosto. Estamos na Fonte TV, canal 5, para toda a região metropolitana de Goiânia, em sinal aberto, pela NET, no canal 4. Nossa transmissão, nossa programação você acompanha também no canal 9, na cidade de Anápolis, na região do entorno do Distrito Federal, em Brasília, em Águas Lindas. Você sintoniza a Fonte TV através do canal 16, na cidade de Águas Lindas. Ah, não tem antena e sim parabólica? Você nos sintoniza pelo satélite Star One, canal B4, ou ainda pela rede mundial de computadores, www.redefonte.com. Clique no link TV ao vivo e acompanhe toda a programação da Fonte TV. O Politeia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rede Fonte de Comunicação, que tem a supervisão de Graciele Oliveira, direção-geral de Davi Augusto, presidente da Rede Fonte, apóstolo César Augusto. No programa de hoje, estamos recebendo o presidente da OAB Goiás, Henrique Tibúrcio. Ele vai falar conosco sobre o trabalho de uma das entidades mais importantes da sociedade civil. Comigo para este debate com o doutor Henrique Tibúrcio, hoje o doutor Giovanni Bueno. O programa Politeia discute a política de forma clara e objetiva e você pode nos ajudar a fazer o programa de hoje. Ligue para o 3254-1079, é o nosso telefone. Você deixe a sua mensagem, mande o seu recado. Politeia está no ar. A gente vai para um breve intervalo, já já a gente está de volta e aí sim, com a discussão que é pura política. Estamos de volta com o Politeia aqui na Fonte TV. Nosso entrevistado de hoje é Dr. Henrique Tibúrcio Penha, formado pela Universidade Católica de Goiás em 1993. Milita na advocacia desde então. É conselheiro da OAB desde o ano de 2001. De 2004 a 2006, ocupou a Secretaria-Geral da OAB. De 2007 a 2009, foi vice-presidente da entidade e está à frente da OAB desde o ano de 2010. Nesse período, destaca como conquistas a volta do horário integral de funcionamento do Tribunal de Justiça de Goiás, criação dos movimentos Ficha Limpa e Eleições Limpas, OAB Online, OAB Pro, OAB Sim. Durante a sua gestão, a OAB também lutou pelo fim das verbas extras para os deputados estaduais e concede desconto na anuidade para jovens advogados. Dr. Henrique Tibúrcio, ele milita na OAB desde o ano de 2001. Doutor Henrique, muito obrigado pelo convite, por ter aceitado o nosso convite. Boa noite, seja bem-vindo ao Politeia. Boa noite, eu aqui agradeço pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui hoje, nessa noite de domingo, falando com vocês e com os telespectadores. Doutor Giovanni Bueno, estamos aqui para mais um Politeia, hoje com a ausência sentida do nosso professor Alberto Carlos, mas o senhor aqui ao nosso lado para fazermos o programa com o doutor Henrique Tibúrcio. Fábio, hoje é meu dia de lamentar aí a ausência do Alberto, tenho certeza que algum problema deve ter segurado ele, mas eu queria dizer que é um prazer estar novamente aí nos lares dos nossos cidadãos goianienses, anapolinos, pessoal de Águas Lindas e a turma que tem nos assistido. É um prazer sempre estar aqui para poder discutir ideias, fazer um bom debate, conversar sobre política e hoje sobre uma instituição que muito me honra, porque faço parte dela também na qualidade de advogado e como conselheiro. Nós vamos acompanhar uma matéria agora sobre as eleições na OAB, uma matéria que foi produzida pelo Departamento de Jornalismo do Sistema Fonte de Comunicação. Duas chapas participam da eleição da OAB. O atual presidente Henrique Tibúrcio disputa a reeleição contra o oposicionista Leon Denis. Mais de 17 mil advogados devem ir às urnas na próxima sexta-feira, dia 23. E quem não participar pode, inclusive, ser multado. São 18 mil advogados aptos a votarem na próxima sexta-feira, dia 23, nesse processo que movimenta grande parte da sociedade. Só fazer um adendo aqui, que nós convidamos o candidato Leon Denis
para que participasse conosco do programa de hoje, juntamente com o Dr. Henrique Tibúrcio. Fizemos o contato através da nossa produção com a assessoria do candidato Leon Denis, e a assessoria nos informou que ele teria um compromisso no interior neste domingo à noite e que não poderia participar do programa. Por isso, a ausência do candidato Leon Denis e apenas um dos concorrentes à presidência da OAB nessa discussão conosco neste domingo aqui na Fonte TV. Como eu disse, você pode participar conosco, pode ligar para o 3254-1079 para fazer a sua pergunta, deixar o seu comentário para o doutor Henrique Tibúrcio e também para o doutor Giovanni Bueno. Doutor Henrique, nós vimos aqui no seu currículo que o senhor participa da OAB desde 2001, está na presidência e está concorrendo à reeleição. Por que o senhor quer ser novamente presidente da OAB? Eu quero ser porque é preciso dar seguimento a um trabalho que já começou, um trabalho de valorização da advocacia e principalmente de respeito a essa advocacia que precisa ser terminado. Na verdade, ele não termina nunca, mas a minha contribuição ainda não acabou. Eu sou, sim, participo da OAB desde 2001, fui conselheiro, fui secretário-geral, fui vice-presidente e agora estou na condição de presidente, exercendo esse mandato. Nós conquistamos muitas coisas nesses 3 anos em que fui presidente, claro que não fui só eu o responsável por isso, muitos dos colegas de diretoria e de conselho também são responsáveis e mais de 1.500 pessoas que trabalham nas comissões hoje dentro da OAB são partícipes dessas conquistas. Esses exemplos que foram citados como o retorno do horário de funcionamento do Poder Judiciário, que estava funcionando só em meio período e que a OAB se empenhou duramente para que voltasse a funcionar em período integral e aí atendendo ao anseio da sociedade, principalmente da advocacia, o programa Ficha Limpa Goiás, que foi lançado aqui e que acabou se estendendo por todo o país, em que nós conseguimos que todas as esferas do governo, tanto estadual quanto municipal, aplicassem a ficha limpa para os cargos comissionados, como queria a OAB, e tivemos adesão de mais de 21 instituições da sociedade civil organizada. Isso tudo mostra o respeito que a OAB tem, assim como aconteceu também com o programa Eleições Limpas, que nós tivemos mais denúncias na nossa central do que o próprio Ministério Público teve na deles. Então isso mostra como a população hoje enxerga a OAB, como o advogado enxerga a OAB mais próxima, o advogado do interior, principalmente, teve a OAB se aproximando muito dele. Esse trabalho precisa ter seguimento, precisa ter continuidade agora por mais 3 anos, porque nós precisamos consolidar as conquistas e, principalmente, a valorização do advogado que veio com essas posturas que a OAB teve de não se vergar, não se dobrar a nenhuma outra instituição pública e fez, sim, o seu papel de forma muito contundente e assim que vai continuar sendo. Agora, doutor Henrique, o grupo que o senhor pertence, que é o grupo OAB Forte, agora acrescenta no nome Forte e Respeitada, ele está à frente da entidade há mais de 20 anos, há quase 30 anos, na verdade. A perpetuação no poder, ela não é prejudicial ao sistema democrático, não? Olha, eu não vejo dessa forma no caso da OAB, primeiro por 2 motivos. Eu nunca entendi essa conta, 30 anos. Na eleição passada, a oposição falava que eram 20. Passaram-se 3 anos e se transformou em 30. Eu tenho 44 anos. Se eu estivesse há 30 anos na OAB, eu teria entrado aos 14 anos, não é? O nome Forte é um nome que homenageia um dos presidentes da OAB. Mas as pessoas, nós não somos um partido político que tem ideologias a serem seguidas, programáticas. Nós não defendemos socialismo, capitalismo, para dizer que estamos defendendo sempre a mesma bandeira. Nós somos pessoas que acreditamos num projeto. E durante esses... E aí ele se chama OAB Forte em homenagem a Elias Forte, que faleceu num acidente, ainda na presidência da OAB há coisa de 15 anos. É esse o tempo que esse nome passou a ser utilizado. Mas as pessoas mudaram. Elias Forte foi presidente, Felicíssimo foi presidente, Miguel Cansado foi presidente e Henrique Tibúrcio foi presidente. Quer dizer, tem mais tempo a oposição
de tentativas de chegar à presidência, o senhor Leon Denis tem 9 anos que tenta chegar à presidência, tem mais tempo do que eu tenho, efetivamente, ocupando o cargo de presidente. Então não se fala de alternância de poder, e eu não gosto muito dessa palavra porque ela indica que as pessoas estão atrás de poder. Na verdade, há sim dentro desse projeto OAB Forte, não é? Muita alternância nas pessoas que o compõem. Hoje a nossa chapa, Giovanni pode dar um testemunho disso, tem 73% das pessoas diferentes do que foi na eleição passada. Isso é mais... Uma renovação grande, Uma renovação maior do que a que acontece no candidato à presidência da outra chapa. Fábio, aproveitando só que eu fui até nominado pelo presidente, essa é uma questão que eu acho importante a gente trazer aqui. Por exemplo, há 30 anos atrás eu também tinha 15, né? Eu estou com 45 anos de idade, e eu te falo que há 9 anos atrás eu estava na chapa Renovação, junto com o Leon. Né? Saí de lá exatamente porque não acreditava na proposta, não acreditava na renovação daquilo. Por quê? Porque renovação não se faz simplesmente com nomes diferenciados. Renovação não se faz com pessoas novas, com gente de idade nova, com garotos. Renovação se faz com propostas modernas, presentes. E eu vejo que, por exemplo, do último grupo que compôs o Conselho, para cá, não só veio com pessoas que nunca tinham participado antes de processo nem classista, muito menos junto ao OAB Forte, mas ainda o próprio Conselho foi renovado novamente agora. As presidências, as comissões. Hoje nós percebemos uma novidade quando se anda dentro das estruturas da OAB, de pessoas que têm trazido as suas questões. E dessa forma que uma política classista é feita. Ela é feita da participação de todos. Agora, infelizmente, nós temos aí enfrentado, isso é notório, um trabalho meio similar a essa forma de fazer política externa. E aí, posso fazer uma pergunta aqui também? Pode, à vontade. Eu queria aproveitar a posição da gente para perguntar, doutor Henrique Tiburcio, responde para mim, por que é que a sociedade goiana goianiense, goiana, acaba participando tanto de um pleito que deveria ser só classista? Qual a importância da OAB para o nosso telespectador que está nos assistindo aqui, Aparecida de Goiânia, Senador Canedo, Anápolis, Águas Lindas, toda essa grande Goiânia, e também lá no entorno de Brasília? Qual que é a importância da OAB na sociedade? Veja só, eu vou te dar alguns exemplos. A OAB tem um papel corporativo, que é como alguns outros conselhos de classe, que cuidam unicamente da representação, da punição dos seus inscritos, de cobrar deles a anuidade. A OAB não é só isso. Ela avança na medida em que ela tem um papel também institucional. E esse papel está definido na lei, no artigo 44 ali da Lei 8.906, que é o nosso estatuto, que a OAB tem por finalidades velar pelo Estado democrático de direito, velar pela aplicação da Constituição, pela boa aplicação das leis, pelos direitos humanos, pela rápida administração da justiça, pela justiça social, ou seja, tudo o que diz respeito à sociedade, diz respeito também à OAB. Então, veja só, outro dia nós tivemos um exemplo de um acidente em que 2 policiais estariam num carro e bateram em outro e estavam agredindo o motorista do outro carro. Essa denúncia chegou primeiro à Comissão de Direitos Humanos da OAB do que chegou à própria polícia. A Comissão de Direitos Humanos é que acionou o comando da polícia para noticiar aquele fato. Isso mostra o respeito que a população tem pela OAB e a confiança que tem nela. Isso é muito sério, isso é muito importante. Quando nós lançamos um projeto ficha limpa, não é, para os cargos comissionados, porque nós já tínhamos uma lei da ficha limpa que tinha um efeito colateral muito negativo. Não é? Quem mais não podia se eleger, porque não tinha ficha limpa, acabava ganhando cargos nos governos em troca do apoio político. E aí, se não podia ir para o serviço público pela via eletiva, passava a ir pela vontade de uma pessoa só que a nomeava. Então nós fizemos uma campanha, que embora não fosse lei, para que os governos adotassem a ficha limpa também para os cargos comissionados. Uma semana após o lançamento da campanha, o governo estadual anunciou um decreto em que
todos os funcionários comissionados tinham, ou que tinham a ficha suja, teriam que deixar o governo. Todos tiveram que tirar a certidão e provar a sua condição. Logo, a Câmara Municipal de Goiânia aprovou uma emenda à sua lei orgânica também instituindo isso. O Legislativo goiano também instituiu. E mais de 35 municípios hoje já têm também a sua lei orgânica apoiando isso. Porque isso foi um movimento que a OAB fez e que ganhou muito rapidamente corpo junto à sociedade. Então, por isso o interesse que essa sociedade tem nas eleições da OAB. Eles querem que a OAB esteja em boas mãos para poder se socorrer quando algum direito lhes é negado. Outro dia, houve uma denúncia, foi feita até via programa de rádio, de que o tratamento dado aos usuários do transporte coletivo em alguns terminais era desumano, pois a Comissão de Direitos Humanos foi até lá, verificou as condições de todos os terminais, produziu um relatório, deve estar em fase final esse relatório, e será entregue às autoridades para cobrar providência aonde precisa de providência. Então, essa defesa da sociedade é muito importante, é um papel que a OAB não abre mão. Por isso o interesse que a sociedade tem nela. Doutor Henrique, o senhor citou 2 vezes aí a Comissão de Direitos Humanos da OAB. E esta comissão, ela também muitas vezes é criticada pela população. E eu tenho até aqui uma pergunta do Túlio Assis, que quer saber o seguinte: a OAB tem a Comissão de Direitos Humanos, que na opinião dele serve apenas para visitar presídios e denunciar maus-tratos a presos, enquanto que o cidadão que às vezes sofre uma situação de violência, como citada pelo senhor aqui, a comissão muitas vezes não procura aquela família para dar o auxílio necessário. Olha, isso é uma visão até distorcida, porque muitas vezes não se conhece o trabalho que a OAB faz. Eu acabei de dar 2 exemplos em que a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, atuou em casos que não eram ligados diretamente a presídios ou a pessoas que haviam cometido crime. Mas embora essa é uma elas visão mereçam também. Que a população tem de uma maneira geral sobre o trabalho de Comissão de Direitos Humanos. É porque quando aparecem essas denúncias, por exemplo, de maus tratos em presídios, e que precisam ser feitas, porque ali, embora estejam pessoas que tenham cometido crime ou que estejam sendo acusadas de cometer crime, são seres humanos. Nós não podemos tratar e relegar essas pessoas à condição de animais. Elas são seres humanos e vão ter da Comissão de Direitos Humanos não um afrouxamento da pena, ninguém está pedindo isso, mas que elas tenham um tratamento digno. Vou dar outros exemplos. Por exemplo, a Comissão de Direitos Humanos atuou num caso que houve em Aparecida de Goiânia, do loteamento Serra das Brisas e Belo Horizonte, onde ia haver uma desocupação que a Justiça havia determinado, que ia causar um problema social enorme. A OAB foi procurada, a Comissão de Direitos Humanos atuou ali firmemente. Até hoje as famílias estão garantidas na posse dos terrenos ali, porque foi feito um acordo que a OAB, a Comissão de Direitos Humanos, intermediou junto ao Ministério Público, junto às autoridades, e garantiu os direitos de mais de 10 mil famílias que ocupavam aqueles lugares. Então a Comissão de Direitos Humanos não atua só nesses casos. Atua em qualquer caso em que houver uma violação ao direito humano, mesmo que não se trate de bandido ou mesmo se tratar de alguém que esteja pagando por um crime. Seres humanos são o interesse da Comissão de Direitos Humanos. Doutor Henrique, agora eu vejo uma importância também fazer uma distinção. É Túlio, né, o nosso ouvinte? Túlio. Nosso telespectador? Túlio, você precisa entender que Comissão de Direitos Humanos não é exclusividade da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional de Goiás, não. Eu represento, por exemplo, o Conselho de Direitos Humanos do Estado de Goiás. O Estado de Goiás tem um Conselho de Direitos Humanos também, que tem essas funções similares a essa. Estou lá no Conselho de Direitos Humanos também, da Comissão de Direitos Humanos da Ordem. O Ministério Público tem Comissão de Direitos Humanos. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás tem uma Comissão de Direitos Humanos. E essas comissões, elas trabalham cada um com o seu grupo. Então, não é sempre que você vê na televisão que determinada estrutura de direitos humanos foi atrás de um determinado evento, que ela obrigatoriamente é a OAB. A OAB é mais famosa. E por quê? Porque a OAB tem uma capacidade de implementação dos seus resultados altíssimos. Agora, nós temos outras comissões também. Por exemplo, Comissão da Família está sendo montada agora para verificar as relações de família. Nós temos agora recém-criadas, tem até um colega aqui que está me lembrando disso aqui agora, a Comissão de Direitos Homoafetivos, que é um tema extremamente pontual.
a Comissão Direito Empresarial. Então a OAB ela atinge a sociedade, protege o direito do particular, do cidadão, de uma forma mais abrangente possível, mesmo que nós sejamos tão somente uma representação de classe. Não, nós extrapolamos essa relação de classe e vamos dentro do anseio da sociedade aonde ela precisa que o direito seja estabelecido. E quando nós cuidamos dos nossos presos, vamos parar para pensar um pouquinho, gente, vamos sair da mente pequena. Vamos sair da mente pequena. Quando nós cuidamos dos nossos presos, nós estamos contra-atacando uma violência social que existe. Por quê? Porque nós precisamos pegar esses presos, que muitas vezes não são bandidos organizados, e tentarmos transformá-los em cidadão. Essa é a ideia da punição do presídio. Não é simplesmente colocá-los lá dentro para que eles saiam ainda mais revoltados com o sistema e ainda mais estruturados para fazer o mal. Aonde o crime organizado, ele faz o seu arregimentamento. Entendeu? Então nós precisamos ter a mente clara, aberta, de que nós precisamos sim de cuidar de todo aquele que está sujeito ao Estado. É isso. Falou muito bem. Tá certo. Estamos aqui no Politeia. Esse programa é também transmitido em cadeia com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. A Rádio Aliança Notícias é a única emissora local que tem uma programação de jornalismo 24 horas por dia. Sintonize Rádio Aliança Notícias 1090 AM. Algumas perguntas aqui para o senhor, doutor Henrique, começam a chegar. O Edson, do setor Bueno. O que a OAB poderia fazer para fiscalizar os cartórios? Já fazemos, não é? Já temos cobrado, porque isso é atribuição da Corregedoria do Tribunal de Justiça, a fiscalização e a forma como atuam os cartórios. Tanto os cartórios de nota, cartórios de registro de imóveis, como os próprios cartórios judiciais. Eu não sei exatamente a que ele se refere, não é? A que tipo de problema que pode acontecer, mas nós recentemente estivemos reunidos com a Corregedora do Tribunal de Justiça, a desembargadora Beatriz, para denunciar que os cartórios estavam, muitos deles, indicando advogados para fazer aquelas medidas que agora podem ser feitas diretamente no cartório. Arrolamento de bens, separação, divórcio, que não mais precisam passar pela justiça, mas precisam sim da presença de um advogado. Muitos cartórios, sobretudo no interior, já tinham um advogado ali dentro, nem informavam as partes que procuravam o cartório que eles tinham direito a um advogado ou a ter um advogado que eles escolhessem. Já cobravam uma taxa ali pelo advogado, o que caracterizava uma concorrência desleal com todos os cartórios. Ela, então, expediu um ofício circular para todos os cartórios, dizendo que aquele cartório que indicar o profissional da advocacia para atender as partes será punido. Isso é um trabalho que a OAB fez exatamente para que não seja prejudicada a concorrência entre os advogados estabelecidos ali numa comarca. Ou seja, todos têm o direito de ser procurados por alguém que confie naquele advogado que precisa fazer sua separação, seu divórcio, seu arrolamento de bens, seu inventário, não é? Diretamente no cartório. Agora, uma denúncia aqui, viu, doutor Henrique, que o senhor precisa pedir que seu pessoal apure. A Lucimar, do setor Bela Vista, porque o pessoal dele, se referindo ao senhor, está ligando para pedir para abaixar a anuidade em troca de votos. Hein? Pois é, uma denúncia aqui. Desculpe, eu não sei se é uma denúncia da sua equipe ou contra a sua equipe ou contra o candidato adversário. Ela pode ligar de novo e reformular a pergunta. Porque o pessoal dele está ligando para pedir para abaixar a anuidade em troca de votos. Essa é a afirmação da Lucimar, do setor Bela Vista. Lucimar, ligue para a gente novamente, reformule aqui a sua pergunta para o doutor Henrique poder responder melhor. A Neila Santos, que é radialista aqui na Rádio Aliança Notícias, ela, conversando comigo hoje, me pediu que lhe transmitisse essa pergunta. Ela quer saber se a OAB tem força para provocar as autoridades de segurança pública, sobretudo para ajudar no combate a essa onda de violência que está existindo, não só aqui em Goiás, mas no Brasil todo, mas nesses últimos dias nós estivemos envolvidos com a morte de alguns moradores de rua e ela está preocupada com essa situação, se a OAB tem força para provocar as autoridades de segurança pública nesse sentido. Nós temos provocado, nós temos ido às autoridades de segurança pública até com muita frequência, porque isso é um tema que nos preocupa demais.
Nós temos uma comissão de segurança pública que acompanha isso, a própria comissão de direitos humanos. Quando houve aqueles crimes em que morreram o advogado Davi Seba e o jornalista Valério Luiz, a OAB esteve pessoalmente com o secretário de Segurança Pública. Nós demos declarações até muito contundentes no sentido de que não admitíamos que se estabelecesse no estado de Goiás um clima de faroeste em que claramente havia sinais de extermínio ali no caso do Valério. Foi uma execução, não é? Nada levava a crer que pudesse ser um assalto ou coisa assim, isso seria intolerável, principalmente em cima de dois profissionais que representam as profissões que mais fazem a defesa do Estado Democrático de Direito. Nós fomos ao secretário de Segurança Pública, os inquéritos estavam com muita dificuldade de acesso por parte dos advogados e dos familiares. Após a nossa reunião com o secretário de Segurança Pública, os inquéritos foram abertos, as famílias puderam acompanhar, puderam colocar seus advogados para acompanhar esses processos. Então, isso é uma preocupação constante. Eu já pedi à minha assessoria que agende um horário com o novo secretário de Segurança Pública, porque nós estamos vendo aqui em Goiás tipos de crime que têm nos assustado muito, não é? A violência sempre nos assusta de modo geral. Em todo lugar, né? Como o mesmo latrocínio, o roubo de carros, mas começa a aparecer um certo tipo de crime, como arrastões, por exemplo, que são crimes típicos de cidades onde o tráfico tem dominado, onde o tráfico tem feito o aliciamento de jovens. Então isso nos preocupa que Goiânia possa estar assumindo o papel de cidades que no passado eram caracterizadas como cidades dominadas pelo tráfico. O Rio de Janeiro pode estar fazendo um combate a esse tráfico muito intenso e, queira Deus que não, mas pode estar havendo uma migração para esses chefões do tráfico, esses bandidos da mais alta periculosidade, para Goiânia e para o entorno. Isso nós não podemos permitir que aconteça. A OAB vai atuar firmemente para que isso não aconteça. Presidente, e eu estou recebendo aqui agora do presidente da Comissão de Direitos Humanos, o doutor Alexandre Prudente, de que ele está já fazendo ofício à segurança pública sobre os moradores de ruas que foram mortos, não é isso? Inclusive já foi apurado um possível autor, já foi levantado, e a Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados, né, ela está presente lá, monitorando essa questão dos moradores de rua. Nós conversamos isso com o doutor Alexandre Prudente, porque isso é também um caso da Comissão de Direitos Humanos. Você veja aí o nosso telespectador que tinha falado que ela age só em relação a bandidos, mas nós estamos também já atuando para cobrar e auxiliar no que for possível na identificação das pessoas que têm cometido crimes contra moradores de rua, o que é um ato lamentável e altamente reprovável. Lembrando que Comissão de Direitos Humanos, em qualquer estrutura do mundo, cuida das pessoas que são fragilizadas. Direitos humanos é para cuidar daquela pessoa que não tem condição de cuidar de si própria. É o índio, é o morador de rua, é o preso, é o menor. Então, é para isso que a estrutura de direitos humanos existe. Aí, para outros direitos, são outras comissões. Doutor Henrique, o Eduardo da Silva, setor sudoeste aqui em Goiânia, pergunta se a OAB puniu algum daqueles membros na fraude das provas do exame de ordem. Quantos foram punidos e qual a sua opinião sobre esse tipo de situação? Olha, esses episódios de fraudes a exames, isso tem ocorrido com alguma frequência. Recentemente tivemos o exemplo de um caso da Polícia Federal, o concurso da Polícia Federal foi fraudado. Isso acaba acontecendo de alguma forma ou de outra. Naquele caso do episódio em que foi vítima a OAB de Goiás, já há 101 pessoas denunciadas. Nós estamos com processos de inidoneidade moral contra todas essas pessoas que foram denunciadas, porque se ficar comprovada a participação delas, nós sabemos que houve a fraude, sabemos que algumas dessas pessoas participaram, mas nós não podemos simplesmente eliminar todas dos quadros, sob pena de estarmos eliminando também inocentes. Então, o Ministério Público tem as denúncias. Assim que for demonstrada a inidoneidade moral dessas pessoas, todas serão excluídas da ordem.
já tivemos alguns casos de exclusão porque essas pessoas confessaram o crime e foram excluídas dos quadros da Ordem dos Advogados. A questão da punição, essa decorre da Justiça. Só agora, 6 anos depois, é que o Ministério Público conseguiu concluir o processo e denunciar 101 pessoas. Houve, naquela época, algumas suspeitas sobre alguns dirigentes da Ordem, da Comissão de Exame de Ordem, mas todos eles foram, inclusive, inocentados pelo próprio Ministério Público, que viu que não havia participação de nenhum deles ali. E houve demissão de servidor também na época, né? Claro, porque houve aliciamento de servidores ali, a quadrilha que agia no sentido de fraudar as provas, aliciou 1 ou 2 servidoras, se não me engano, para facilitar o acesso a essas provas e poder vender isso para alguns candidatos. A própria OAB, quando chegou os boatos a ela naquela época, isso foi em 2007, eu nem presidente era naquele momento, isso foi enviado para a Polícia Federal apurar essas notícias de vazamento, o que acabou redundando naquela operação. Mas hoje há 101 pessoas relativas à quadrilha e candidatos que teriam, em tese, se beneficiado dessa compra dessas provas. Essas estão denunciadas pela Justiça e estão respondendo na Justiça por esses crimes. Estamos no Politeia, o programa que discute a política goiana. E neste domingo estamos conversando com o Dr. Henrique Tibúrcio, ele que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás. Vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta com mais Politeia para você. Estamos de volta com o Politeia aqui na Fonte TV, canal 5, para toda a região metropolitana de Goiânia. Na cidade de Anápolis, você acompanha a nossa programação pela NET no canal 9, em toda a América Latina, através do satélite B4 Star One. E você acompanha também na região do entorno do Distrito Federal a programação da Fonte TV, através do canal 16, em Águas Lindas e toda a região. Nós estamos também em cadeia com a rádio Aliança Notícias 1090 AM. Este é o Politeia deste domingo, que recebe o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de Goiás, a OAB, doutor Henrique Tibúrcio. A Lucimar, doutor Henrique, ela reformulou a pergunta e ela diz aqui o seguinte, que recebeu uma ligação dizendo que pessoas estão oferecendo a quitação da anuidade da OAB das filhas dela que são advogadas. Ela não apoia nenhuma chapa e ela pede que o senhor verifique junto à sua equipe se alguém está fazendo esse tipo de assédio aos advogados. Da nossa parte, ela pode ter certeza que não, até porque, para efeitos de votação, a anuidade tem que estar em dia no dia 23 de outubro passado. Não adianta mais pagar a anuidade agora, porque não está apto a votar. Então, nós não estamos fazendo esse tipo de captação de voto, porque isso, além de tudo, seria absolutamente ilegal. Ela pode nos encaminhar a denúncia, que nós tomaremos as providências como instituição, porque isso é ilegal, imoral e, além de tudo, mentirosa essa proposta. Não, e outra coisa, o doutor Henrique, o senhor me desculpa, mas esse é um assunto que ele me causa espécie. Isso me dá nojo. Olha, vou falar uma coisa para você. Tentar ficar captando o voto dos outros, dizendo que vai abaixar a anuidade. Querido, nós precisamos trazer proposta, trazer discussão, valorização do advogado, criar no interior estrutura para o advogado trabalhar. É isso que tem que ser discutido. Agora, a gente que fica tentando fazer captação de voto, dizendo que vai abaixar a anuidade, é advogar contra a própria OAB. Precisa de recurso. Não conheço uma instituição que tenha credibilidade, que não tenha recurso para poder agir naquilo que ela se propõe. Precisa botar dinheiro nos carros, precisa pagar luz, precisa pagar água, precisa pagar equipe para poder estruturar. Então, esse tipo de picuinha, se alguém está te ligando, minha filha, vou falar uma coisa para você. Como é que é o nome dessa senhora? Lucimar. Lucimar, se alguém está ligando, tenta ver se o seu telefone tem bina, liga para a polícia. Liga para a polícia, que quem está ligando para você é bandido. É bandido, isso não é proposta que se faça, não. Com certeza. Rubens, do setor sudoeste, ele quer saber se a OAB nacional intervém em leis. Claro, ela não faz leis, ela não tem como mudar a lei, mas ela faz junto ao Congresso Nacional, ela faz uma pressão no bom sentido, não é, para que se aprovem leis de interesse da sociedade, interesse da advocacia,
Nós estamos, por exemplo, agora numa grande discussão do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, que são leis, não é? E a OAB está imbuída em fazer, aprovar aquilo que interessa à sociedade, que interessa à própria Ordem dos Advogados, que interessa aos advogados. Faz sim, ela tem uma comissão, inclusive, de acompanhamento parlamentar, que é exatamente legislativo, para exatamente buscar acompanhar para que não sejam aprovadas leis absurdas no nosso país e, pelo contrário, sejam aprovadas leis que beneficiem a sociedade, a própria advocacia, porque a advocacia é quem representa a sociedade, não é? Isso sim a OAB faz. Doutor Henrique, são 183 mil leis que existem no país. Não precisa nem de criar mais leis, né? Basta fazer com que as que já existem aí sejam cumpridas. Durante 9 meses, a OAB lutou para que o horário de funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral, aliás, do Tribunal de Justiça, voltasse a funcionar em período integral. O que isso representou para a advocacia e para o cidadão, essa conquista, já que o tribunal voltou atrás à decisão que havia tomado e passou a funcionar no atendimento ao público no período integral? Voltou a funcionar porque a OAB, felizmente, a única instituição que se insurgiu contra aqueles crescente horário de funcionamento de meio período apenas, a OAB insistiu nisso, não ficou um dia sequer sem lutar para que ele voltasse, foi ao CNJ, conseguiu no CNJ por 14-0 uma decisão mandando voltar, e aí sim, depois disso, o órgão especial se reuniu e reavaliou o pedido da OAB e aí retornou ao horário integral. Venceu todo mundo com isso, venceu a advocacia, venceu a OAB, venceu a sociedade, venceu o próprio judiciário, que pelo menos não passou uma imagem absurda para a população, porque o judiciário não estava com tudo pronto, com os processos todos no seu andamento normal, como se não houvesse atraso nenhum, para poder se dar ao luxo de só trabalhar meio período. Não é? Isso é o papel da OAB, um dos papéis. Representou, principalmente para a advocacia, o respeito e a valorização da categoria. Porque há muitos juízes ainda, infelizmente, nós temos respeito pela maioria dos juízes, porque a maioria age com correção, age com dedicação, mas há uma minoria de juízes ainda que insiste em querer dizer que a advocacia é menor do que a magistratura, que ela está abaixo da magistratura e que não há, e que nessa hierarquia, que a lei diz que não há hierarquia entre juiz, advogado e membro do Ministério Público, alguns insistem em querer colocar a OAB por baixo. Nesse episódio, a OAB se reafirmou, o advogado se reafirmou e pôde dizer: quando nós temos direito, quando nós nos unimos, nós vamos atrás do nosso direito e ele tem que nos ser entregue. Isso sim é valorizar a advocacia, isso sim é respeito pela advocacia. E vejam só, nós podíamos ter tido, e muita gente me falava isso, você vai ter muito desgaste, presidente, porque você advoga aí nesse tribunal. E eu falava, isso não vai acontecer, porque quando você busca o seu direito, ainda que com veemência, as pessoas, as autoridades respeitam quem faz isso. Não tive uma retaliação sequer por parte de qualquer magistrado em função de ter enfrentado essa bandeira. Porque nós nos afirmamos como instituição, como profissão, como categoria e estamos no mesmo patamar dos juízes e dos membros do Ministério Público. Qual o problema que o senhor teve, então, ou qual a situação vivida com o juiz Ricardo Teixeira Lemos, que hoje, inclusive, nos jornais tem uma nota de repúdio a declarações dadas pelo senhor com relação a esse magistrado? A nota é da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, que diz que o senhor teria dito algumas palavras de forma inconsequente, se referindo a esse magistrado, e ela faz um desagravo ao magistrado. Bom, em primeiro lugar, a ASMEGO, Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, está na defesa dos seus integrantes, não é? Eu recebo essas notas de repúdio e desagravo com muita tranquilidade. Mas o que nós fazemos é defender a advocacia intransigentemente. O que aconteceu foi que no debate de quinta-feira eu disse que o candidato adversário tinha na sua chapa 2 integrantes que eram esposa e marido de juízes que têm um histórico lá na OAB de violação de prerrogativas de advogados, né, de denúncias que chegam, de pedidos de nota de desagravo que chegam à OAB em relação a esses magistrados. E o doutor Ricardo Teixeira Lemos, com quem eu não tenho problema nenhum pessoal, não é?
seria um deles. Eu disse que a chapa teria dificuldade, dessa forma, em defender as prerrogativas da advocacia quando tem, na sua composição, cônjuges de magistrados que já tiveram problemas de prerrogativas com os advogados. Foi só isso que disse. A partir daí, claro, a Asmego, em defesa dos seus, né, publicou uma nota de repúdio. Mas, como eu disse, não tem problema nenhum em receber essas notas de repúdio, essas notas de desagravo. Nós publicamos regularmente notas de desagravo de advogados que pedem em relação a magistrados, em relação a membros do Ministério Público, em relação a delegados de polícia, que violam as prerrogativas dos advogados, e nós as publicamos. Não temos dificuldade em lidar com nenhuma categoria. O que nós não vamos aceitar de forma nenhuma é que as prerrogativas sejam violadas e nós temos que agir sem transigir quando um advogado é atacado. E isso se faz tanto no momento em que acontece, como preventivamente também, que era o que eu estava fazendo no momento em que fiz aquelas colocações no debate. Mas, Fábio, é bom a gente lembrar o seguinte, o doutor Ricardo, ele foi o juiz que queria a todo custo fazer a desocupação do Serra das Brisas e do setor Belo Horizonte. Né? E exatamente aonde houve uma atuação contundente da Comissão de Direitos Humanos. Quer dizer, não pode ser feito assim, a ferro e fogo. E o TJ, ele cassou a determinação do juiz. E às vezes a pessoa fica melindrada. Mas é aquela questão, não existe nada de relacionamento pessoal, de questão pessoal em relação a isso. A Matra faz lá a posição dela, agora o advogado tem que defender advogado. O juiz não está defendendo, é o juiz. A Asmego não está defendendo, não é a posição dos seus juízes. A advocacia tem que defender a posição dos advogados. E as incumbências que o Estado nos deu. O Estado nos deu algumas incumbências de fiscalização da sociedade e nós precisamos responder por isso. E respondemos. Respondemos como parte dessa sociedade. Então, nós não podemos ter aqui advogados covardes no Estado de Goiás. Aqui é Estado de Goiás. Aqui é polícia forte, Ministério Público forte, nossos magistrados são fortes e eu vou te falar, a advocacia aqui é forte. O que nós não podemos admitir, Fábio, é quando advogados que pretendem dirigir a ordem, né, se preocupam mais em defender os magistrados do que em defender os advogados. Né? A defesa dos magistrados, quem faz são os magistrados das suas associações. A defesa dos advogados tem que ser feita pela OAB. Sobre defesa de magistrados, que opinião a OAB tem, o senhor enquanto presidente, a própria OAB Nacional, da bonificação proposta para os magistrados por produtividade? Olha, eu não concordo, eu acho um absurdo isso, eu acho inclusive que isso coloca a sociedade num plano abaixo da magistratura, dizendo que além do salário que recebem um bom salário para cumprir a sua jornada de trabalho, serem bonificados por isso, é uma ofensa à sociedade. E há uma proposta, me parece, eu tenho certeza, da própria chapa de oposição, de bonificar ou de dar um prêmio aos magistrados que tenham melhor produtividade, um prêmio dado pela advocacia. É isso que eu estava falando. Isso, na verdade, me parece, não condiz com a postura de quem quer ser presidente da ordem. A ordem não pode, embora reconheça que há muitos juízes que o mereçam, inclusive, que cumprem o seu papel com galhardia, que fazem do seu ofício um sacerdócio, mas nós não podemos premiar juízes com recursos da ordem sem que isso nos coloque abaixo da hierarquia dos juízes, porque nós aí estaremos mendigando a eles favores para que possamos premiar quando eles nos atendem. Não é isso. O que nós precisamos é defender os advogados e cobrar dos juízes que eles trabalhem o tempo integral em que são pagos para fazer isso. Estamos com Politeia aqui na Rádio Aliança Notícias 1090 AM e na Fonte TV. Fonte TV, uma emissora feita para você. Como funciona o desconto para a advocacia jovem, para o advogado jovem? Aliás, a Ana Maria pergunta aqui qual a proposta que o senhor tem para ajudar os advogados em início de carreira, os advogados jovens. Olha, nós sabemos que o início da carreira da advocacia é o período mais difícil. Os primeiros 5 anos são cruciais para que o advogado se firme na carreira. Sabemos que a evasão
da profissão acontece logo nos primeiros 5 anos. E nós estabelecemos já nesse mandato, que estamos terminando, que o advogado em início de carreira tivesse 20% de desconto no valor da anuidade, como uma forma de incentivá-lo a permanecer na carreira. Esse desconto vai aumentar na próxima gestão. Ele vai a 50% para o primeiro ano de carreira, 45% no segundo, 40% no terceiro, 35% no quarto e 30% no quinto ano de inscrição do advogado. Além disso, nós criamos alguns sistemas como o OAB Pro, que é um sistema de gerenciamento de processos do próprio escritório do advogado, não é? Que gere prazos, processos, gestão financeira gratuitamente para o advogado. Ele pega esse sistema no site da OAB. Lançamos o SIM, que é um sistema de informação de mercado, que tem um consultor de carne e osso à disposição do advogado, da forma como o Sebrae faz muitas vezes para o pequeno empresário, para ajudar o advogado a decifrar números, saber para onde cresce a nossa economia, onde há mais demanda pela advocacia, qual a área da advocacia que é melhor, que tem melhores chances ou melhores possibilidades de crescimento no futuro. Mais do que isso, nós vamos ampliar nossa biblioteca, nós vamos oferecer cursos de preparatórios para os concursos públicos na área da advocacia, por exemplo, a Advocacia Geral da União, procurador municipal, procurador estadual, procurador federal. Tudo isso, escritórios compartilhados para o advogado que não tem o seu escritório, ele pode ocupar essas salas durante um período sem custo algum, basta reservar para atender o seu cliente, fazer uma petição, ter internet, computador, telefone, fax. Mais ainda, que nós criamos recentemente, conseguimos junto ao governo do estado uma linha de crédito. Isso é um convênio com a OAB, uma linha de crédito no valor de até R$20 mil de juros subsidiados de 6% ao ano, para que o advogado possa comprar o seu primeiro equipamento de trabalho, possa abrir o seu primeiro escritório. Tudo isso são incentivos. Nós queremos que o advogado vença os primeiros 5 anos e não deixe de ser advogado nunca, porque ele vai ter, com certeza, gratificação e a recompensa por ter permanecido, persistido em ser advogado. É a melhor profissão do mundo, podem ter certeza. A Michele, do Setor Sul, quer que o senhor explica melhor como é que funciona o auxílio às mães que recebem como se fosse o auxílio maternidade. Nós sabemos também que as mães, no momento que dão à luz a uma criança, elas passam por um período muito difícil, não é? Principalmente a mãe que é um advogado autônomo, ela para de produzir. Então, nós damos uma ajuda naquele momento para as primeiras necessidades, a compra de fraldas, né? A compra de todas aquelas coisas que crianças demandam muito, não é? Então, toda mãe que der à luz uma criança durante aquele ano, naquele exercício, ela recebe de volta o valor da anuidade como forma de auxílio para as primeiras despesas com o bebê. Mãe advogada, né? Mãe advogada, mãe advogada, claro. Mesmo assim, mesmo aquelas que adotem uma criança, levem a certidão da adoção, também fazem jus ao recebimento do benefício. Leonardo, do Setor Sul, como foi realizada a luta para a mudança ou para o retorno do horário de funcionamento integral do Tribunal de Justiça? Isso o senhor já falou, mas respondendo ao Leonardo do Setor Sul. Olha, foi uma luta das mais árduas, né? Nós entramos com medidas administrativas, entramos com um mandado de segurança, fizemos sustentação oral junto à Corte Especial aqui na concessão da liminar ou não do mandado de segurança. Por pouco nós não conseguimos a concessão, acabou sendo negada. Recorremos ao Superior Tribunal de Justiça. Nesse meio tempo, entramos com recurso administrativo no CNJ. Esse recurso no CNJ foi julgado procedente por 14-0, como eu já disse. Fiz sustentação oral lá no CNJ. Nesse meio tempo, logo que houve a concessão dessa decisão que mandava que voltasse imediatamente, o Tribunal de Justiça conseguiu uma decisão junto ao Supremo Tribunal Federal. Estávamos naquele momento em que a briga entre o Supremo e o CNJ estava muito acirrada. O ministro Ricardo Lewandowski deu uma liminar ao Tribunal de Justiça para que ele não cumprisse imediatamente a ordem. Nesse meio tempo, saiu o presidente Vitor Barbosa Lenza, entrou o presidente Leobino Valente Chaves, um homem que demonstrou ter muito mais sensatez, muito mais sensibilidade, muito mais senso
de justiça do que o presidente anterior, e ele aí sim me chamou e disse, olha, eu vou levar novamente a questão ao órgão especial, o pedido da OAB, e assim o fez. Levou, e o mesmo órgão especial que havia decidido pelo horário em meio período, voltou por 15 votos a 0 a atender em horário integral. Qual a posição que a OAB adotou com relação à prisão do Carlinhos Cachoeira? É o que pergunta o Antônio aqui de Goiânia. A prisão do Carlinhos Cachoeira, nós cobramos das autoridades investigação profunda, inclusive demos várias entrevistas nesse sentido, de que tudo teria que ser apurado, independente de quem estivesse envolvido com aquilo ou não, não é? O Carlinhos Cachoeira foi preso, um senador perdeu o mandato em função disso, pela própria Comissão de Ética do Senado. Entramos, através do Conselho Federal da OAB, com uma medida, uma ação direta de inconstitucionalidade, para que deixasse de constar no texto da Constituição Estadual a necessidade da permissão da Assembleia para poder se processar o governador do Estado, porque nós achamos que isso impede o exercício desse tipo de processo, não é? Até hoje essa liminar não foi apreciada, e isso foi feito no Brasil todo, não é? A OAB encampou essa ideia como em todo o Brasil, mas o que principal que nós vimos, nesse caso do Carlos Cachoeira, e é preciso das crises se absorver tirar as exemplos, oportunidades, né? e exemplos, não é? O que nós vimos foram as instituições funcionando, e isso é extremamente salutar para o país. O Ministério Público investigou, está investigando ainda, a própria Polícia Federal investigou, teve excluído dos seus quadros aqueles que, de alguma forma ou de outra, havia suspeita de terem participado daquilo. A imprensa atuou com absoluta liberdade naquele caso, mesmo que alguns não tenham gostado disso, né? Os julgamentos políticos foram feitos, que é o caso do julgamento pelo Conselho de Ética do Senado, que precisa ser feito realmente, e o julgamento maior, que é da população, né, também está sendo feito, ou seja, as notícias apareceram, o Ministério Público investigou, a Polícia Federal investigou, a OAB cobrou as providências, recebeu respostas dos ofícios que enviou sobre como andavam as investigações, não é? Então, estando funcionando as instituições, nosso papel é de observador. Nosso papel não pode ser um papel também de servir a interesses de grupo A ou B, que, claro, num evento desse tem interesses políticos dos dois lados que querem se beneficiar desses casos. Logo no início eu tinha dito que CPMI, CPI, costuma ser muito teatro para que muita gente apareça, mas de pouquíssimo resultado. Infelizmente, estamos vendo que é isso mesmo que acontece. Acho que o Ministério Público tem que fazer o seu papel, a Polícia Federal o seu papel e a Justiça também o seu papel. Já há um processo de investigação contra o governador aberto. Eu acho que não há o que se reclamar em questão de se as instituições estejam funcionando ou não. Acho que está tudo indo dentro do que prescrevem as leis do nosso país. Nós estamos recebendo aqui no Politeia, neste domingo, o doutor Henrique Tiburcio, ele que é presidente da OAB Seção de Goiás. Vamos para mais um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta com o último bloco do Politeia. Estamos de volta com o Politeia aqui na Fonte TV, canal 5 para toda a região metropolitana de Goiânia. No canal 4, você sintoniza pela NET. Nós estamos também na Rede Mundial de Computadores, www.redefonte.com. Clique no link TV ao vivo, Fonte TV, e acompanhe toda a nossa programação. No programa deste domingo, nós estamos discutindo a OAB e a atuação desta instituição junto à sociedade. Para este debate, nós convidamos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de Goiás, doutor Henrique Tiburcio. Doutor Henrique, Leonardo da Cunha, do setor sul, ele quer saber se o senhor tem alguma proposta sobre hotéis para o advogado, principalmente no interior. Interior. Nós temos hoje o que se chama hotel de trânsito. Nós temos um convênio com o Hotel Atenas, Atenas Plaza, se não me engano o nome é esse, mas no site da OAB você vai encontrar isso.
no link da CASAG, Caixa de Assistência dos Advogados, em que a OAB paga 70% da diária, o advogado paga só 30%. Como a diária ali vai variar em torno de R$100 e poucos, ele vai pagar R$30 e poucos para vir para Goiânia fazer uma audiência, para passar um dia, dois, a trabalho. Esse serviço já existe hoje. Estamos aqui na Fonte TV e o Reginaldo está elogiando o programa deste domingo, que está debatendo a questão dos advogados, a Advocacia de Goiás e a OAB, o trabalho que esta instituição realiza no estado de Goiás e em nível nacional. Muito obrigado a você, Reginaldo, pela audiência aqui na Fonte TV. Só lembrando que este programa também está em cadeia com a Rádio Aliança Notícias 1090 AM. O senhor conseguiu também, durante a sua atuação nesse primeiro mandato, a valorização dos advogados dativos. Como é que foi esse processo? Esse processo foi porque os advogados dativos prestam um serviço essencial à população, não é? Eles fazem um trabalho puramente e eminentemente social. Atendem a população mais carente sem cobrar nada deles, através de uma nomeação do juiz, não é? E recebem do Estado esse pagamento através de uma tabela que existe. O Estado estava atrasado com eles há muito tempo. Nós conseguimos a regularização desses pagamentos, eles voltaram a acontecer a partir de agosto, dia 10 de agosto nós assinamos o convênio, já foram pagas 2 parcelas para esses advogados e ele é dividido entre pagamentos dos atrasados e pagamentos de casos novos. A melhor notícia nessa história é que a UHD, que é o valor que tem como referência a remuneração desses advogados dativos, nós conseguimos que ela subisse de R$ 80 para R$ 126, um aumento de mais de 50%. E agora a nossa bandeira, a nossa luta é conseguir que o pagamento seja feito 30 dias após o serviço ser prestado. Esse é o ideal de tempo que a gente quer chegar, e não alguns meses, como tem acontecido em alguns casos. Nós estamos recebendo aqui no Politeia deste domingo o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Henrique Tiburcio. E só lembrando que foi convidado para participar deste programa conosco também o candidato oposicionista à presidência da OAB, Dr. Leon Denis. A sua assessoria nos informou que ele tinha uma agenda no interior do estado na noite deste domingo e que, portanto, não poderia participar deste programa, bater este papo com o nosso telespectador, com o nosso ouvinte. Fica então o registro que nós entramos em contato com a assessoria do Dr. Leon Denis e a assessoria nos informou que ele teria outros compromissos no interior, não poderia comparecer na noite de hoje aqui no programa Politeia. Marcelo Rocha, do Jardim Europa, ele quer saber qual a postura da OAB sobre os novos advogados que estão surgindo, principalmente aqueles que passam no exame de ordem. O senhor já falou que tem aí um trabalho voltado para a advocacia jovem. O Marcelo Rocha novamente faz essa pergunta e eu já emendo uma pergunta da Valquíria, do Jardim Goiás. O que o senhor pretende fazer na defesa das prerrogativas dos advogados? Olha, nós temos uma preocupação enorme com as prerrogativas, tanto é que grande parte da discussão que tem ocorrido nessa campanha é em função de prerrogativas. Nós já demonstramos que não medimos esforços na defesa das prerrogativas e vamos construir muito mais nesse sentido nesses próximos 3 anos. Nós vamos equipar a Comissão de Prerrogativas com mais voluntários, com pessoas contratadas para atender o telefone e direcionar as chamadas para os plantonistas, que são voluntários e precisam ser voluntários. Só assim eles atendem com afinco e sabem o que é uma violação de prerrogativa. Não há um caso sequer de prerrogativas de violação que não tenha sido comunicado, que não tenha sido atendida. E nós vamos continuar enfrentando isso com muito mais empenho ainda do que a comissão já o faz. Nós vamos criar uma subcomissão que vai cuidar única e exclusivamente também de coibir os falsos advogados, a prática da captação ilícita de clientela, que faz uma concorrência absolutamente desleal com os advogados estabelecidos também. Vamos atuar preventivamente na questão das prerrogativas, com cursos voltados aos advogados e aos magistrados nas cidades do interior. Nós queremos fazer essa aproximação, como já fazemos com a AB itinerante, para que muitas vezes o magistrado
não tem a noção exata do que são as prerrogativas dos advogados, a distribuição da cartilha dos advogados, que deve ocorrer em breve, de prerrogativas dos advogados que serão distribuídas tanto para todos os advogados do Estado de Goiás, para que eles conheçam seus direitos, como para todos os magistrados, para que eles também conheçam quais são os direitos dos advogados. E lutar para que no Congresso Nacional seja aprovada a lei. Nós já temos um membro da nossa chapa hoje, Dr. Pedro Paulo Guerra de Medeiros, que faz parte da comissão de elaboração do Código Penal. Ele já conseguiu inserir no Código Penal a criminalização da violação das prerrogativas. Isso vai se tornar crime que a autoridade viole prerrogativas. E a iniciativa do processo será da Ordem dos Advogados do Brasil. Isso muda muito o contexto com que as prerrogativas são violadas, porque elas hoje acontecem porque não há qualquer tipo de punição a quem as viola, a não ser detenção, o que nunca acontece, é uma mera contravenção. A partir da criminalização, nós teremos a própria OAB o direito de exigir iniciar um processo penal contra a autoridade que viole prerrogativas. CEL da OAB, considerado um dos melhores clubes da região metropolitana de Goiânia. A estrutura, ela é bastante utilizada pelos advogados. Como é que funciona para que o advogado que é do interior, por exemplo, possa passar um fim de semana aqui em Goiânia e desfrutar do clube? Qualquer advogado é sócio automático do CEL da OAB. Basta estar em dia com suas anuidades. E os seus pais e os seus filhos também são dependentes naturais do advogado. Ele pode ir levar os seus dependentes, levar os seus pais para o clube, para poder desfrutar daquele que é o melhor, sem dúvida nenhuma, o melhor clube do Centro-Oeste, né? E em questões de clubes de categoria profissional, é o melhor de todos eles. Mas nós vamos avançar mais ainda, né? Para o advogado do interior não precisar vir aqui, ficar um dia, passar um dia no CEL e voltar para a sua cidade, ou procurar um hotel na cidade, nós vamos construir chalés no próprio CEL da OAB e transformar aquilo numa mini pousada. Ele pode ir com seus filhos, com sua família, se hospedar nos chalés, desfrutar do clube, que nós tivemos o cuidado de aquecer as piscinas recentemente e climatizar o salão. Então eles poderão passar o dia lá, o sábado, dormir, voltar no domingo para sua casa, tudo isso com esses chalés, com monitores para tomar conta dos filhos. Se quiserem sair do clube, ir a um shopping, ir a um restaurante, voltam para o clube, tem a sua hospedagem ali estabelecida. E veja só, nosso clube recebeu recentemente, viu, Fábio e Giovanni, a visita dos inspetores da FIFA, que consideraram o clube muito bom, os campos muito bons para receberem alguma das seleções que vêm participar da Copa das Confederações no Brasil e, quem sabe, até da Copa do Mundo, como sendo um centro de treinamento ali para as seleções que ficarem hospedadas aqui próximos, para ver a excelência do nosso clube, né, a qualidade do que o advogado tem à sua disposição. Doutor Henrique, rapidamente aqui, o Carlos de Hidrolândia, ele afirma aqui que a juíza lá da cidade de Hidrolândia não comparece para trabalhar e quando vai somente 2 vezes por semana. O que a OAB pode fazer para ajudar os advogados nesse sentido? Eu peço que ele nos encaminhe essa colocação, não precisa ser nenhuma denúncia formal, porque eu não sei se a juíza é titular e só está indo 2 vezes por semana, ou ela está, como nós temos um déficit de 90 comarcas sem juízes, se ela está cobrindo a vaga de um outro juiz que deveria estar em Hidrolândia e como a comarca está desprovida, ela está atendendo provisoriamente. É preciso ver qual é a situação. Mas que ele nos remeta, nós checaremos isso junto ao tribunal e levaremos pessoalmente isso ao conhecimento do presidente do tribunal ou à corregedoria para providenciar ou um juiz para a comarca ou mais do que isso, para que seja disponibilizada ainda um mutirão, uma justiça ativa para dar andamento naqueles processos. Mas nós temos uma proposta que nós queremos levar, já levamos ao vice-governador, levamos 42 presidentes de subseção ao vice-governador que estava em exercício na governadoria, já tratei desse assunto com o presidente do tribunal.
nós precisamos achar a fórmula para prover todas essas comarcas. Enquanto isso não acontecer, o advogado vai ficar desamparado e nós estamos empenhados em que isso se resolva. Temos até a sugestão de usar parte do Fundesp para fazer isso. O Fundesp arrecada mais de 200 milhões por ano para a construção de fóruns e equipamento desses fóruns. Os fóruns praticamente já terminaram. Faltam um ou dois, um deles é o Fórum Civil aqui da comarca de Goiânia, que está orçado em 100 milhões, ou seja, vai gastar metade do orçamento de um ano do Fundesp, mas o Fundesp, por lei, não pode ser usado para fazer concurso, nem para pagar a folha de pagamento. Nós queremos envolvimento do Executivo, do Legislativo e do Judiciário, para que nós, sim, possamos fazer as alterações legislativas necessárias e aí fazer o dinheiro chegar onde ele existe, fazer ele chegar onde ele é preciso. Né? Não dá para conviver com uma deficiência de mais de 150 juízes que nós temos no Estado hoje. Estamos chegando já ao final do programa Politeia deste domingo e eu quero mais uma vez reafirmar que o convite foi feito para que o Dr. Leon Denis também participasse do programa deste domingo. A sua assessoria nos informou que ele estaria participando de compromissos fora de Goiânia na noite deste domingo, que não poderia comparecer. Mas eu quero agradecer mais uma vez a presença do doutor Henrique Tibúrcio. O senhor tem um tempo ainda, doutor Henrique, para dizer aí aos advogados o que o senhor planeja, caso seja reeleito, para o próximo triênio à frente da OAB. Eu posso fazer só uma pergunta antes? Uma coisa que eu gostaria muito de ouvir do doutor Henrique. Eu, particularmente, já ouvi, mas eu acho que seria interessante ele compartilhar conosco. São dois assuntos. Primeiro, a importância da participação histórica do pessoal da Agatra, que veio se integrar agora nessa proposta de participação da chapa da OAB. E também eu gostaria que ele falasse alguma coisa sobre a questão de prestação de contas, da transparência na prestação de contas. Eu realmente gostaria de ouvir isso de público. A participação da diretoria da Agatra na nossa chapa, no nosso projeto, é algo que nos deixou muito felizes. Durante muitas eleições, a Agatra sempre se posicionou de forma de ser oposição a nós, de apoiar a chapa opositora, desde quando começou uma oposição com o Dr. Jupiano. Eles acompanharam uma pessoa de bem, é um homem honrado, um homem que tem uma história na advocacia, disputou uma eleição e não sagrou-se vencedor, e a Agatra sempre acompanhou Jupiano Cortez nos seus apoios. Durante as últimas 3 eleições disputadas pelo candidato que nos faz oposição, a Agatra esteve com ele. Aliás, 2 últimas eleições. Inclusive, a vice-presidente da primeira tentativa do Dr. Leon para disputar uma eleição, hoje está conosco na nossa chapa. Então, praticamente toda a diretoria da Agatra está hoje vendo que aquele projeto que eles apoiavam é um projeto pela repetição do candidato, pela insistência do candidato em sempre ser o mesmo. Ele fala em oposição, em participação, em OAB unida, mas é sempre o mesmo candidato à oposição, já foi derrotado 2 vezes e não permite que outro candidato se apresente para fazer oposição, o que seria até salutar. Eu não vejo como falar em alternância sem pregar a alternância, né? 2 eleições não vencidas, já era a hora de, quem sabe, isso eles que vão decidir, ter aberto espaço para outros. Com essa visão, o pessoal, os advogados da Agatra resolveram apoiar o nosso projeto porque viram nele a abertura que foi feita na OAB durante esses 3 anos em que eu estive à frente. Eu procurei abrir a OAB, abrir as comissões. Muita gente da oposição que tinha bons propósitos para a instituição veio para a instituição, e o exemplo da Agatra é um só. Eduardo Scartesini concorreu contra nós na eleição, veio para ser o ouvidor geral da OAB, com toda a liberdade que tem. Márcio Messias, que foi outro candidato contra nós na eleição, hoje está conosco participando junto na eleição. Quando o nosso adversário prega que a oposição está unida, na verdade, das 5 chapas que disputaram a eleição passada,
3 estão do nosso lado e 2 estão ao lado do candidato da oposição. E eu quero, antes de tudo, e falar da transparência, isso tem se pregado muito como um discurso vazio e oportunista, de que a OAB não é transparente nas suas contas. A OAB tem suas contas, o seu orçamento aprovado numa sessão aberta ao público, uma sessão ordinária do Conselho, tem esse orçamento aprovado. Após a aplicação desse orçamento, as contas são apresentadas ao Conselho em sessão aberta, são aprovadas ou não, no nosso caso sempre aprovadas, em sessão aberta, auditadas independentemente, enviadas ao Conselho Federal, onde são novamente auditadas por outra auditoria independente e são aprovadas ou não, no nosso caso, nunca foram rejeitadas, aprovadas pelo Conselho Federal em sessão aberta. Eu nunca vi o candidato da oposição participar de qualquer uma dessas sessões, nem quando foi conselheiro, participar dessas sessões para aprovar. Depois disso tudo, esses resultados são publicados na imprensa oficial. Esse processo se encontra à disposição de qualquer interessado na sede da OAB e o seu extrato é publicado na revista da OAB com as informações básicas ali, porque não dá para publicar 5.000 páginas, que é o que tem o nosso orçamento. Então, as contas são absolutamente transparentes, mas não obstante isso, viu, Giovanni? Não obstante isso, assim que publicada a Lei de Acesso à Informação, eu determinei que a ordem, embora não esteja obrigada a se sujeitar à Lei de Acesso à Informação, porque ela diz respeito a órgãos públicos, eu determinei que a ordem se enquadrasse naquilo que coubesse na Lei de Acesso à Informação, porque ela cria mecanismos interessantes. Por exemplo, ela fixa prazo para você dar uma informação. Então, isso a ordem vai seguir. Chegou uma pessoa e falou assim, olha, eu quero saber quanto custou tal item que a OAB comprou. Terá um prazo estabelecido, se essa resposta não for dada, ele tem a quem recorrer. Se o recurso a quem recorreu também não der informação, ele vai ao Conselho Federal pedir essa informação. É a forma mais transparente, e a instituição, tenham certeza disso, mais transparente de todas as instituições que não são obrigadas a prestar contas porque não tratam do dinheiro público. Doutor Henrique, rapidamente, suas considerações finais. Muito obrigado pela participação aqui no Politer nesse domingo. Eu agradeço muito, como disse, estou sempre à disposição para participar. Eu lamento a ausência do candidato adversário, infelizmente seria uma boa oportunidade para discutirmos sobre a OAB e sobre as propostas que ele tem, mas nós, podem ter certeza, continuaremos defendendo e elevando a valorização da advocacia ao seu nível correto, ao seu nível de status, de estar no mesmo patamar da magistratura e do Ministério Público. E mais do que isso, nós vamos criar uma comissão de valorização dos honorários de sucumbência e verbas alimentares para cuidar única e exclusivamente da parte que diz respeito à remuneração do advogado. Precisamos trabalhar, e temos coragem para isso, para honorários de sucumbência mais dignos. Precisamos trabalhar pelo piso salarial da categoria que não existe em Goiás, e nós já enviamos o projeto para a Casa Civil. Precisamos trabalhar pelos honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho. Isso precisa se mudar a lei no Congresso Nacional, mas nós já estamos lá junto com a Gatra, trabalhando nesse sentido. Nós precisamos trabalhar para ter mais 150 juízes atuando no estado de Goiás, para que os processos não tenham e não sejam emperrados, não é? E principalmente, lutar para reduzir as custas judiciais no nosso estado. Feito essas considerações, meus amigos, eu quero encerrar pedindo de vocês o voto no dia 23, não é? Para que vocês comparem os candidatos, comparem as propostas, mas no dia 23 de novembro, e a eleição será no Jockey Club de Goiás, aqui em Goiânia, e em mais 85 locais diferentes em todo o estado, que vocês votem na chapa 1, chapa OAB forte e respeitada. Porque aí os senhores podem ter certeza que os direitos, as prerrogativas, não é? O que o advogado tem para ser preservado, vai ser preservado e vai ser tratado com seriedade. Muito obrigado. O programa de hoje discutiu a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, que vai
promover uma eleição na próxima sexta-feira, dia 23. Participou comigo neste programa, doutor Giovanni Bueno. Boa noite. Muito obrigado a todos, obrigado pela essa audiência seleta que nós tivemos. E a questão é essa, queridos, em todos os níveis, em todas as formas, aonde houver uma discussão política, de participação do cidadão, seja ele na política comumente como nós entendemos, seja ela na política classista, o Politeia está ali para participar. Hoje, de uma forma um pouco mais efetiva, quero agradecer aí a confiança de todos aqueles que nos acompanharam pelo Twitter, pelo Facebook. Domingo, estamos de volta. Vai ser um prazer estar com você na sua casa. Muito obrigado. Se Deus quiser, estaremos aqui no próximo domingo. Antes de encerrar o programa, apenas um recado aqui. Infelizmente, uma notícia triste. O jornalista Lucas Fortuna, ele que era presidente do PT da cidade de Santo Antônio de Goiás, foi assassinado na cidade de Recife, encontrado morto numa praia, numa violência sem razão. A família do Lucas Fortuna, aos amigos, nossos sinceros sentimentos por mais essa violência que acaba tirando a vida de um jovem que era o Lucas Fortuna. E eu deixo aqui também um abraço para a Valquíria Imolese. Ela não deu para passar a sua mensagem aqui para o doutor Henrique, mas muito obrigado pela sua audiência. E todas as mensagens que nós recebemos, eu vou encaminhar para a sua assessoria, doutor Henrique, porque foram muitas e eu peço desculpa também às pessoas que nos enviaram perguntas ou mensagens parabenizando pelo programa, pela participação do doutor Henrique Tibúrcio, que não foi possível a gente registrar durante o programa. O programa Politeia é uma produção do Departamento de Jornalismo da Rede Fonte de Comunicação, que tem a supervisão de Graciele Oliveira e a direção geral de Davi Augusto. A próxima atração jornalística na Rede Fonte, o jornal Cidade Alerta. Goiás Alerta, melhor dizendo, aqui na Rede Fonte de Comunicação, às 7 horas da manhã. Na Rádio Aliança Notícias, você tem o Rádio Verdade com a apresentação de Neila Helena. O Politeia volta no próximo final de semana, no próximo domingo, às 10 da noite. Fique com Deus, uma ótima semana para você. E lembre bem, fique com Deus, porque sem Ele você não alcança os seus objetivos. Até domingo que vem.